Eu vou começar com uma breve reflexão. Essa reflexão espero que chegue nos corações de todos vocês. Nós estamos acabados como país. Muitos dirão, Renan, você não quer o fim do Pacto de 88? E sim, eu quero, assim, arde dentro de mim a vontade do fim dessa Constituição e desse pacto e dos signatários dessa maluquice e das pessoas e instituições que a mantêm. A manutenção de uma instituição baseada em valores que não tem nenhum sentido, que estão morrendo na contemporaneidade, tá? Esse direito humanismo plasmado nessa Constituição, essa perspectiva das minorias, essa leitura de que o Estado tem que prover tudo, essa ideia de que a gente pode ser um gabinete de privilégios, tá? O Estado como um gabinetão em que todo mundo vai ficar pendurado vivendo os privilégios. Isso tem que morrer, isso tem que cair. Isso está sugando as gerações mais jovens, isso está fazendo com que a gente viva num lugar ruim, ou seja, tiraram tudo de você. Se você um dia sonhou em ganhar grana, em viajar, não só pelo Brasil, mas viajar pelo mundo, em estudar, em ter acesso a bens de consumo interessantes, e andar seguro na rua, e poder ir num bar, tomar um drink com um amigo, sua namorada, comprar algo, e isso foi destruído. Se você um dia sonhou que você pudesse ter isso, isso foi tirado de você. A Constituição de 88, os pactuários da Constituição de 88 tiraram tudo isso de você. E agora, como tá caindo a casa porque isso não fica de pé, e o Brasil está em crise, e o Brasil está em crise desde 2013, essas pessoas agora se reúnem das formas mais bizarras possíveis para manter essa maluquice de pé. E isso você percebe em tudo, né? Você percebe no Alexandre de Moraes ontem, basicamente dando um despacho completamente legal para sustentar a farra fiscal do Lula com o IOF. E hoje a gente vê essa operação, tá? Que vocês sabem que eu odeio do Bolsonaro. Eu, do fundo do meu coração, eu odeio o Bolsonaro e a família dele. São pessoas que destruíram uma revolução que poderia ter mudado o rumo do Brasil para melhor, né? Ou seja, eles foram um grande erro histórico. Eles foram uma demonstração de que toda revolução falha por conta das suas lideranças. E nós fomos uma das lideranças desse processo. Há culpa nossa em o Bolsonaro ter chegado ao poder, sim. A gente tem muito erro culpa no cartório nisso. A única diferença é que a gente reconhece, corrige a rota e se propõe a fazer algo diferente e melhor, tá? Mas sim, nós erramos demais no processo, assim como todos os brasileiros erraram demais, né, enfim, terem eleitos aquela turma de retardados em 2018, tá? Então, dito isso, que eu não vou ficar aqui, tenho culpa, porque nosso erro não foi um erro de intenção, mas ele foi um erro de leitura e análise, e talvez pelo fato de a gente não ter tido uma liderança à época para congregar os brasileiros e oferecer uma alternativa, e as pessoas viram no Bolsonaro isso, eu não vou me culpar e vou falar, hoje nós estamos entregando isso, né, estamos montando partido político, estamos formando os melhores líderes, nós temos os melhores políticos do Brasil, nós somos uma força nova, nessa geração mais nova, e aí eu olho para tudo que está acontecendo, e olho o que está acontecendo com esse Bolsonaro, e eu não comemoro, porque é apenas, vamos dizer assim, um reforço de um regime moribundo, que vai cair, a implementação, e a gente precisa colocar aqui, tá, de uma força política que vai ser muito difícil de retirar, que é essa estrutura que mistura STF, funcionários públicos e parte do establishment político brasileiro, tá, e que vai ser muito difícil, muito traumático tirar eles dessas posições e demover eles, vamos dizer, dos espaços e das ideias que hoje eles podem cultivar. E nesse sentido, eu vejo, lógico que eu não me solidarizo, lógico que eu acho que o Bolsonaro é um canalha, lógico que eu acho que a família de vagabundos dele, isso inclui ele, inclui o bosta do filho dele, Eduardo, eu acho que todas essas pessoas, esses retardados, topam nos colocar, tá, no altar pro sacrifício, que é o que eles querem botar um altarzão lá pra não sacrificar, novamente. Então eles sacrificaram os velhos na frente do quartel, sacrificam empregos de brasileiros, sacrificam empresas brasileiras em nome da sua luta, porque o Brasil tem que parar, porque Bolsonaro, tá, ele não pode ser culpabilizado e punido por seus erros, né, ele não erra, ele não pode ser punido, então qualquer coisa que venha acontecer com ele, todos nós vamos pagar junto com ele. É como se, né, se for pra eu sofrer, vai sofrer todo mundo comigo, né? Então a ideia muito de filho da puta, que é um anti-líder, né? Lembre-se, o líder é aquele cara, é o cara que, né, o capitão do navio, que se o navio vai afundar, ele afunda com o navio. Ele salva as pessoas e afunda com o navio. Essa é a posição do líder, né? Um líder, né, no Japão vocês pegam isso, um líder quando ele falha, ele se mata, né? O seppuku lá com o Harakiri, ele consiste justamente, olha, eu falhei, portanto eu estou em desonra, portanto eu devo deixar de existir. O Bolsonaro não eu não falhei, se falei não foi culpa minha, não sei o que é honra e a culpa é de vocês vão todos se matarem, tá? Então esse sujeito viu, eu odeio ele, e eu ainda, assim, me choco que existem milhões de pessoas que ainda admiram essa figura e que topam correr ao redor dela, tal, mas isso que aconteceu agora é mais um passo, infelizmente, e eu falo isso com pesar, naquilo que eu falei ontem no Análise Anais. Então, se você não assistiu a Análise Anais de ontem, a gente vai fazer o seguinte, você vai assistir essa live de hoje, e amanhã assista pelo menos os 30 primeiros minutos, tá,
da minha live de ontem. Fechado, Riso? Porque assim, o que eu vou falar aqui é uma continuação do começo da live de ontem. Se for olhar direitinho, são os 20 primeiros minutos da live de ontem. Então terminou a live de hoje, você vai ouvir os 20 primeiros minutos da live de ontem, se você não assistiu. Aí você, entendi. Porque a análise que eu coloquei ali, ela tá se provando muito concreta e se provando muito verdadeira. E eis o ponto. Xandão ficou louco, Xandão ficou doidão, Xandão ele cruzou linhas, ou o Xandão sabe exatamente o que ele está fazendo. O que nós propomos ontem, já para então eu começar a ampliar a discussão aqui. O que a gente propôs ontem, né, eu vou querer hoje um Dr. Rafael Almeida Risa mais participativo, e ia pedir também para a equipe de produção aqui ligar um pouquinho o ar-condicionado, não deixar tão frio, mas deixar ligadinho porque tá ficando um pouco quente, tá? O que nós propusemos ontem, nós postulamos no nosso raciocínio foi, veja, Donald Trump, ele quer taxar o Brasil, assim como ele quer taxar qualquer outro país, porque ele quer mudar a dinâmica das relações comerciais dos Estados Unidos com o mundo, beleza? Então Trump quer isso. Trump, lateralmente, né, isso não é um elemento central, mas é um elemento lateral e importante, ele quer punir o Brasil por atacar empresas americanas. Ok? E 3, Trump quer ajudar um aliado dele. Pro Trump, o Brasil não é muito importante, mas se ele puder ter no poder pessoas aliadas a ele no Brasil, beleza, certo? Isso conta, isso faz parte. Então, por que não? O Trump, portanto, ele conta lá nos Estados Unidos com assessores e deputados que são ligados também à equipe da família Bolsonaro. Essas pessoas entram em contato com ele e ele transformou, no caso brasileiro, a taxação em algo para além da taxação, ainda que o tema central seja a taxação, ok? A questão central é BRICS e comércio exterior e Estados Unidos. Isso chegou pro Brasil, né, com a carta dele, com ele cumprindo o que ele se comprometeu com os Bolsonaro, que foi, eu vou botar isso dentro da clave, olha, a democracia aí tá sob ataque desse Alexandre de Moraes, então eu estou de olho e tal, beleza? Deu pra entender isso. E aí o Lula recebeu e falou, beleza, ele e o Xandão, beleza, estamos sob ataque, o nosso regime tá sob ataque. O ataque o ataque antes de tudo é comercial. Agora, esse enfoque aqui em que ele quer falar sobre o nosso sistema de justiça, que é falho, mas é nosso, e a nossa soberania no trato a questões, vamos dizer, comerciais e empresariais internas, isso aqui é uma invasão, tá, do nosso espaço por conta de um presidente americano, que é meio truculento na fala. Então, vamos só tratar disso aqui, não vamos tratar aqui. Então, o Lula, espertamente, tratou disso dentro da chave soberania. E ele está falando, ele e o Alexandre de Moraes, que isso é um ataque à nossa soberania. E o Eduardo Bolsonaro e os Bolsonaro obrigaram todos os seus aliados no Brasil a falar o seguinte, esqueçam o aspecto comercial, Tarcísio, cala a boca, não é pra você resolver nada, é Xandão, e é o seguinte, obrigado Trump por estar pressionando pelo fim do regime venezuelano que estamos vivendo. Então, não só os Bolsonaro querem que as coisas sejam tratadas nesses termos, mas veja que curioso, o senhor Rafael Almeida Riso, o Lula e o Xandão também querem. Então, se fosse, olha o ponto que eu quero chegar aqui, se fosse ruim pro Lula e pro Xandão que o Trump diga essas coisas que ele vem dizendo e avise que vai fazer algo contra o Alexandre de Moraes, eles não estariam tentando puxar o tema pra isso, certo? Porque se fosse ruim pra eles ficariam envergonhados e tal, e eles iriam pra outra... Mas não, pelo contrário. Eles estão reforçando a discussão dentro deste frame. Ou seja, o frame em inglês quer dizer moldura, certo? Então é como se você emoldurasse um pedaço do raciocínio, um pedaço da narrativa, e aí você coloca dentro dessa narrativa esse aspecto. Eu achei muito interessante, foi uma fala inteligente talvez o principal articulador de tudo isso, que foi o Paulo Figueiredo, que ele botou hoje no Twitter dele a seguinte frase: dentro do nosso planejamento nós temos 2 pressupostos. Um dos pressupostos é que o Alexandre de Moraes sempre dobra a aposta, ou seja, quando provocado ele vai te bater com uma intensidade 2 vezes maior, e que o Lula sempre fará a coisa errada, tá? Então tá ali, eu vou botar o tweet, porque esse tweet endossa a leitura que a gente fez ontem, ó. Bom, o Riso não está achando, mas vamos lá, eu vou prosseguir aqui. Então o Paulo Figueiredo falou isso e eu achei interessante essa fala dele, porque o que ele tá querendo dizer com isso? Se ele tem como premissa que o Alexandre de Moraes sempre dobra a aposta, isso significa que todas as vezes que o Donald Trump ou o governo americano falar algo, ele, Alexandre de Moraes, vai reagir com muita truculência. Ele acha que isso é uma premissa. E eu também acho, porque a prática do Alexandre de Moraes é essa, e o Alexandre de Moraes acredita nisso. Ele acha o seguinte, ele, que é o, vamos dizer, o dictator, tá? Ele é o homem que as elites nomearam o Senado brasileiro, não o Senado oficial brasileiro, mas estou fazendo uma analogia com Roma, né? Já vem a galera, o Renan falando de Roma, vamos lá. O Senado brasileiro, né? A elite brasileira, a representação das oligarquias brasileiras decidiu que o Alexandre de Moraes, ele terá superpoderes para decidir coisas, e hoje ele criou as suas legiões, e hoje ele é incontrolável, né? Ele é aquele dictator que falou, ok, eu vou voltar pra Roma e vou marchar sobre Roma, que eu quero ter o controle total. E é mais ou menos isso que ele tá fazendo. Ó, só que o Riso achou o tweet. Lembre-se, né, nosso plano tem 2 premissas básicas, o Alexandre sempre dobrar a aposta e o Lula sempre fará merda, nunca falham. Pois bem, o Alexandre de Moraes, nesse sentido, ele gosta de fazer esse exercício de força porque ele se sente respaldado para tanto, ok? Entenderam? Todo mundo compreendeu. Logo, eles vão ficar nessa estratégia usando o governo americano, tá, para acossar o Alexandre de Moraes. E o Alexandre de Moraes vai subindo, e talvez isso
enquanto provocação, retroalimente o governo americano e o governo americano tenha que tomar algum tipo de ação. Talvez o grande game seja esse. Vamos atiçar, tá? Vamos atiçar a briga para a temperatura subir e aí você obrigar algo a ser feito, tá? E veja, essa estratégia está funcionando e me parece que não é que o Alexandre de Moraes está agindo inconscientemente. Ele e o Lula estão agindo conscientemente nesse sentido, porque eles estão também buscando provocações com relação aos Estados Unidos dentro dessa clave da soberania. Então, onde o argumento estiver centrado na questão da soberania, eles vão subir o tom. E aí o Alexandre de Moraes, não à toa, fez o que ele fez hoje de manhã. A busca e apreensão na casa do Bolsonaro, tá, representa um novíssimo passo. Porque não é uma busca e apreensão ligada a, vamos dizer, ao pedido, o muito provável pedido de prisão dele que vai acontecer logo mais, por conta tentativa de golpe de Estado, blá blá blá. Não. É uma busca e apreensão ligada à atuação do Eduardo Bolsonaro fora do Brasil. Botaram uma tornozeleira eletrônica no Bolsonaro, prenderam uma grana lá, proibiram ele de falar com o filho sobre os seguintes termos. Olha, o Jair falou que mandou 2 milhões de reais pro Eduardo Bolsonaro e pros Estados Unidos fazer o que tá fazendo. Portanto, ele tá financiando e está tocando com o Eduardo Bolsonaro uma atividade de traição à nação, de modo a fazer com que uma outra nação invada as prerrogativas de uma nação soberana, tá? Isso aqui é um crime de traição. Portanto, o Bolsonaro está sendo pego nesse crime, vamos parar o cometimento do crime, portanto o Bolsonaro está proibido de falar com o próprio filho, né? Ele já é quase como se fosse uma prisão domiciliar, que ele vai ficar com uma tornozeleira eletrônica, tá? Vocês estão vendo onde tá chegando isso aí. E eu já tô dando um recado. Ah, é isso, Trump, você acha que você manda aqui? E aí, vai fazer o quê? Então o Alexandre de Moraes dobrou a aposta. E o Lula vai endossar a dobrada de aposta. O Lula vai endossar. Volto a colocar que foi a análise que a gente fez ontem também. Tô dando uma resumidinha nela pra jogar aqui pra vocês. Mas a dobrada de aposta se dá pela manutenção de duas forças políticas que não necessariamente são, vamos dizer, se amam. Mas que são, elas precisam ser aliadas, que é hoje o poder executivo sentado no petismo, com sua aliança oligárquica com coronéis corruptos do Nordeste, com parte da imprensa, Rede Globo, com seus movimentos sociais, com parte do judiciário, com parte da burocracia altamente sindicalizada, e do outro lado o Alexandre de Moraes está representando também a força do STF. Então você teve essa aliança, esses caras estão meio que amarrados, eles vão ter que jogar juntos. Ontem eu expliquei, né, na questão do IOF, como o Alexandre de Moraes, ele teve que ficar com o Lula e teve que ir contra o Centrão, que é aliado dele também, ou era aliado dele até ontem também, né? Então ele teve que fazer escolhas, as escolhas foram tomadas por parte do Alexandre. O Lula e ele, portanto, eles estão dispostos a jogar esse jogo. O Lula gosta desse jogo, de tratar da soberania, porque é um jogo que gera um clima de união nacional. Então o Lula está defendendo os interesses nacionais. Ele avalia que a população vai avaliar a estratégia dos Bolsonaro como uma estratégia idiota, uma estratégia de traição. E aí ele consegue mascarar efeitos deletérios na nossa economia, não só dessa medida do Trump, mas também da economia em si, que já não tá vindo bem, tá? Jogando a culpa no grande satã americano. E aí ele fica aí lutando para nos defender. Os brasileirinhos serão defendidos pelo seu presidente Lula, blá, 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 blá. Que é mais ou menos isso que ele tá fazendo e ele acha que vai ganhar. E ele fica numa posição que é interessante para ele, porque veja só, nesse tema político que é bom pra ele cresce, e se ele precisar ceder comercialmente pro Trump, ele cede. E aí o que pode acontecer, que assim, eu não duvido que venha acontecer, não duvido, não cravo, porque essas coisas vou cravar aqui pra dar uma de sabichão, não vou cravar, mas não duvido, e me parece muito possível, é que a coisa chegue, enfim, nos seguintes termos. O Trump, o que ele quer, vamos lá, digite vamos ver se vocês estão computando o raciocínio. O Trump, ele quer, antes de tudo, uma vitória econômica, para mostrar para o próprio público, para refazer o modelo econômico internacional e dar um tapa nos BRICS, ou 2, ele quer salvar a democracia no Brasil. O que vocês acham que mais interessa pro Trump? Opção 1 ou opção 2? Vamos lá, vamos respondendo rápido aí, galera. Um cara falou que eu enlouqueci, ou... Por que eu enlouqueci? Só me diga. Todo mundo no 1, porque obviamente é a opção mais óbvia, né? Então o Trump quer essa vitória. E pro Lula, interessa parecer que ele teve uma vitória na nossa soberania, ou que ele, vamos dizer, teve uma vitória comercial? Ele teve uma vitória política contra os Estados Unidos, ou que ele teve uma vitória comercial? 3, se o que interessa pro Lula é mostrar que ele teve uma vitória política contra os Estados Unidos, ou 4, que ele teve uma vitória comercial. Também me parece óbvia essa resposta, em termos políticos para cada um. Pois bem, o que acontece? Curiosamente, a gente pode chegar na seguinte situação. Em algum momento o Brasil cede negocialmente para os Estados Unidos, porque ele também não vai ter muito o que fazer, porque em termos comerciais, eu acho que a situação brasileira é bem difícil, como a gente já descreveu na live de quarta-feira, mas no aspecto da soberania e da questão Bolsonaro, pode ser que o Trump só fique de falastrão. Você entende isso, Riso? Sim. Porque, assim, vamos supor que o Xandão
O Xandão fez um teste agora. Ele meteu uma busca e apreensão no Bolsonaro. O Xandão, o Trump vai ter que responder. Veja, no jogo como tá, ele está jogando xadrez com o Trump. E lógico que o Trump é o Trump. Só que o Trump vai remodelar neste nível as relações Estados Unidos-Brasil. Assim, o mundo é tão louco que eu não duvido, mas o Trump vai, o quê? Ele vai fazer um embargo contra o Brasil? Ah, ele vai aplicar a lei Magnitsky contra o Xandão. Isso não vai acontecer nada. Na prática, assim, esses caras, eles estão... O Xandão, ele tem uma mentalidade de guerra, tá? Eu vou ainda descrever isso aqui um pouco na live, porque um cara fez um ótimo tweet sobre isso. E, enfim, o Xandão tem uma mentalidade de guerra, que é muito diferente da mentalidade do Sr. Jair Bolsonaro, a mentalidade do Lula. O Xandão se prepara pra guerra, tá? A cabeça dele é toda feita para o exercício da força. Toda a carreira dele foi nessa linha, tá? Ele é obsessivo, no melhor sentido do termo. Eu trabalho com pessoas obsessivas, eu sou um pouco obsessivo também, e esse tipo de gente é muito difícil de enfrentar, porque eles vão em... Então assim, ele foi obsessivo para passar muito bem na prova do Ministério Público, ele se torna professor auxiliar lá na Faculdade de Lei da USP, depois ele se torna um secretário. Ele foi obsessivo na questão do combate à crime organizado, ele sempre foi muito bom nessa área, ele sempre teve um perfil policialesco. Se for pegado, o Xandão de todos esses caras é o único que sempre gostou de malhar, ele é um cara mais centrado. E ele virou o alfa lá na Suprema Corte, né? Porque no Suprema Corte é cheio de vaidosos do meio do direito, advogados, juristas vaidosos. Ele não é tão vaidoso quanto os outros, ele quer poder prático. Então o Xandão é um cara mais centrado e mais do plau. Então eu não acho que o Xandão seja uma Magnitsky aí que vai mudar o jogo pra ele. Realmente não acho. Então o que eu acho que o que acontece? Ele vai trucar a ponto dos Estados Unidos fazerem o quê? O Trump mandar um esquadrão sequestrar o Bolsonaro e mandar pros Estados Unidos? O Bolsonaro dá um jeito de fugir pra embaixada norte-americana e ficar refugiado ali? Os Estados Unidos colocarem o Brasil numa posição de uma nação inimiga? Fazer o quê com o Brasil? Veja, o Brasil tendo relação diplomática com todos os aliados dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai tentar transformar o Brasil o quê? Num Irã? Por causa do Bolsonaro? Tô fazendo uma pergunta concreta. A Venezuela é uma aliada do bloco inimigo dos Estados Unidos. Agora, houve a pandemia e houve a questão da guerra na Ucrânia, e houve, naquela época, a subida no preço das commodities. A gente não pode esquecer disso. O Biden foi e negociou com a Venezuela fornecimento de petróleo do regime venezuelano para os Estados Unidos. Foi isso, inclusive, que deu uma sobrevida, né? E o regime venezuelano tá meio que andando. As pessoas param de falar, tá todo mundo comendo cachorro na Venezuela. Uma das razões para isso estar acontecendo, que fique claro, é que os Estados Unidos voltaram a fazer negócio ali com a Venezuela. Já pararam para pensar nisso?